Olá pessoal do canal Antônio Vieira. Estou aqui na pracinha de Vancouver. Hoje é dia 27 de julho de 2019, né? Está se aproximando, mês de agosto voltarei para o Brasil, né? E nesse papo informal quero destacar para vocês a importância das projeções cartográficas. Já lancei 2 vídeos tratando disso, né? Iniciei pela projeção de Mercator, é uma projeção muito simples e considerando a Terra esférica, né? Para cartas náuticas em escala maior do que 1 para 500 mil, cartas assim na escala 1 para 300 mil, é preciso considerar a Terra na sua forma elipsóidica, né? E para as cartas de aproximação dos portos e também para levantamentos topo-hidrográficos necessários para fazer dragagem nos portos, usa-se a projeção UTM. Então reparem que é um binômio aí, duas projeções diferentes tendo que interagir entre si. A projeção de Mercator e a projeção UTM. A projeção UTM ele é mais interessante para escalas grandes, né? Vamos considerar isso também. Mas o que eu quero assim destacar para vocês é que é interessante que os alunos de engenharia, tanto civil quanto cartográfica de agrimensura, tanto os topógrafos, devem procurar inteirar-se desses aspectos teóricos, né, vamos chamar assim, das projeções, para saber como escolher uma projeção e as suas limitações e as suas capacidades, né? E nós, na hora, né, o engenheiro e os topógrafos, quando vão fazer alguns projetos, vamos supor assim, projetos de estradas, projetos de barragens, né, numa represa muito grande, os engenheiros estão trabalhando naquelas cartas, pode ser na projeção UTM ou em outra projeção, pode ser a de Mercator, outra qualquer, né? E a projeção, ela é uma representação plana da superfície da Terra. E quando essas obras vão ser construídas, elas serão construídas na Terra verdadeira, né? Então é preciso saber como é que se transfere esses dados feitos nas projeções cartográficas para a Terra verdadeira. Isso daí nós vamos tratar disso e é interessante para não ter novidades, assim, não ter surpresas na hora da construção. E muitos exemplos, né, aconteceram durante a minha vida, né? Eu podia dizer por exemplo, quando estava na barragem de Itaipu, a inundação, a cota de inundação lá da barragem de Itaipu era 220 metros e era uma extensão muito grande. E ali desde a foz da represa, né, até quase chegando lá em Cascavel, várias cidades ficaram submersas. E todo aquele lago foi representado na projeção UTM, né? A desapropriação foi medida com base nas coordenadas UTM. Então reparem que a área calculada foi maior do que a área verdadeira, que seria aquela área em cima do elipsoide, né? Então isso daí, reparem que é um fato que deve ser levado em consideração. Para um terreno pequeno, um loteamento pequeno, não é a diferença não é tanto assim entre lá, dependendo do valor da propriedade, né? Entre o valor da área medida ali na projeção e a área verdadeira lá sobre a terra verdadeira, a superfície da terra, né? Então é sempre interessante conhecer essas características da projeção. Um outro detalhe também que eu gostaria até de dar um exemplo, né, é que lá na Marinha, quando estava se fazendo o levantamento da plataforma continental, a Marinha contratou uma empresa canadense para fazer o sistema, né, informático que ia representar toda aquela
aquela Amazônia Azul, né? Toda aquela parte de mapeada, né? Na projeção cartográfica. A navegação, o levantamento daquelas linhas de sondagens, né? Que tinham cada pernada de 100, 200 quilômetros, em linha lá em cima da terra, né? Elas navegando com os navios navegando com rumo constante, elas seriam representadas como linhas retas na projeção de Mercator, né? E esses dados foram fornecidos para essa empresa canadense que foi fazer a representação, o sistema, né, de representação informática, e a empresa preferiu fazer não a representação na projeção de Mercator, mas no sistema UTM. E eles foram fazer uma demonstração para nós lá na Marinha a respeito já como eles tinham resolvido esse problema, né? Eles então apresentaram lá os dados, mostrando toda aquela extensão da plataforma, e depois foram dizer que iam representar na projeção as pernadas dadas pelos navios. E ao fazer essa representação, lá no telão apareceram na projeção UTM todas as rotas dos navios apresentadas como linhas retas. Eu era professor lá da DHN, então interferi, e estava sendo uma apresentação profissional dos engenheiros lá, representantes dessa empresa canadense. Eu interferi dizendo que não estava certo, aquilo não ia bem. Como é que uma loxodrômica, que era aquela rota que o navio seguiu coletando os dados geofísicos lá na hora de definir, né, queria se definir o limite da plataforma continental, como é que essa loxodrômica, sendo representada na projeção UTM, apareceu uma linha reta? Só seria uma linha reta se a projeção fosse a projeção de Mercator, e não como ali estava sendo apresentada a projeção UTM. Os engenheiros eram engenheiros civis, eles não tinham essas noções teóricas, disseram que o sistema tinha vindo do Canadá para eles apresentarem, mas eles iriam se comunicar levando essa observação lá para o Canadá. Lá a empresa do Canadá então verificou que eles tinham dado uma bobeada, né? Então corrigiram, e na projeção UTM aquelas rotas loxodrômicas ficaram sendo representadas por linhas curvas, como tudo indica bem. Então são muitos exemplos que eu poderia dar ao longo da minha vida profissional a respeito dessa importância de se saber essa interação dos mapas, né, da cartografia com o mundo real. Teve até uma vez na própria Marinha, né, foram fazer um plano de tiro para treinar, botando um navio assim, navio velho que ia ser afundado muito distante, e tiraram o rumo lá da carta de Mercator, né? E ao colocar isso daí lá na terra verdadeira, que foram lançar lá o torpedo para afundar o navio, o torpedo passou fora, porque aquele rumo na carta de Mercator não era o rumo que teria que ser colocado na carta verdadeira, né? Muitos exemplos tem. Um último, só para encerrar, foi numa empresa de proteção do meio ambiente, e eles me procuraram, que assim, lá eu estava trabalhando, né, na Marinha, eles fizeram contato comigo, dizendo que eles não estavam entendendo por que o sistema que eles usavam para determinar a evolução da mancha de petróleo na água a partir de uma plataforma, quando chegava perto da costa o sistema falhava. Na realidade, a mancha estava na água e, pelas coordenadas, ele caía em terra
ou vice-versa, dava uma confusão danada, porque eles não sabiam esse detalhamento entre a correção dos dados na projeção cartográfica e na Terra. Bom, senhores, isso é um papo informal a respeito dessa questão de projeções cartográficas, que eu quero finalizar enfatizando que é muito útil que todos estudem, porque mais cedo ou mais tarde poderão estar diante de uma situação dessas para resolver. Até a vista, pessoal!